E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero iniciar a discussão de um método chamado método das características para a solução de equações diferenciais parciais. E embora o que eu vou apresentar aqui não resume o método das características, existem várias maneiras de se pensar esse método para diferentes equações diferenciais parciais, aqui a gente começa com um exemplo bem simples em que essa tal característica, que é um termo que vai ficar mais claro um pouco mais à frente, é uma característica muito simples. E então aqui a gente vai ver um tipo de EDP que consegue ser resolvido pelo método das características e aqui começando com uma EDP bem simples. E então o nosso problema é o seguinte: encontre essa u, que é uma função de x e y, tal que a vezes o x mais b vezes o y igual a zero. A gente está falando então de uma equação diferencial parcial homogênea, linear e de primeira ordem, com a e b sendo números reais. Então a gente está dentro de uma ideia bem simples. A gente tem a vezes o x mais b vezes o y igual a zero, e a e b são valores, são números. E então, só para te lembrar, essa ux aqui, né, ou u com esse índice x, significa a derivada parcial de u com relação a x, e da mesma maneira o y é a derivada parcial de u com relação a y, ok? Então estou usando essa notação com esse subscrito porque ela é um pouquinho mais fácil de se escrever. E então, para pensar nessa solução, vamos fazer o seguinte. Então, a gente tem a vezes a derivada parcial de u com relação a x, mais b vezes a derivada parcial de u com relação a y igual a zero. Veja bem, esse lado esquerdo ele pode ser escrito da seguinte maneira: ab vezes o x e o y igual a zero. Então, esse lado esquerdo pode ser escrito como um produto interno. O produto interno a gente poderia usar essa simbologia aqui, ok? Ou chamado também de produto escalar. Pode ser escrito dessa maneira. E então, sem perder de vista que A e B, né, A, B, A e B são números, então AB é um vetor, né? Então, aqui a gente tem, né, esse vetor, pelo menos ele é constante, né? A U pode mudar de valor, mas A e B são números dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade por 1 sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, os dois lados estão multiplicados por A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz invertida. Por que eu fiz isso? Porque agora do lado esquerdo a gente tem o seguinte, 1 sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, dessa maneira, 1 sobre esse cara aqui, vezes o vetor AB, vezes o x e o y, e o lado de lá vai continuar igual a zero. Só que acontece o seguinte, e o que acontece é que esse lado esquerdo, na verdade, é um cálculo conhecido. Esse é o cálculo da chamada derivada direcional. Derivada direcional. É a derivada direcional da função u de x, y na direção do vetor AB. Também conhecida como a derrom u sobre o derrom AB. A gente chama de derivada direcional, então, da função u na direção desse vetor AB. O vetor é o vetor dividido pelo módulo dele, ou seja, o versor daquele vetor, vezes o gradiente da função, calculado num determinado ponto. E a derivada direcional, ela mede o seguinte, se você tem uma determinada função e caminha na direção de um vetor partindo de um ponto, é o quanto o valor dessa função altera, se altera positivamente ou negativamente. E então, se a gente tem uma função mais ou menos como essa, e aqui como a gente tem uma função u de x, y, então a gente tem a ideia de uma superfície. Então aqui a gente tem a u de x, y. E a ideia do meu desenho, não sei o quão claro ficou, mas é a seguinte, é como se a gente tivesse umas ondas, né? Ou uma folha de papel em formato meio ondulado. O que importa é o seguinte, quando você olha para zy, para esse plano, existe variação no valor dessa função, com certeza, né? Essa função muda de valor. Mas se você, por exemplo, estiver nesse ponto aqui, mais ou menos na crista, lá em cima dessa onda, e caminha lá na direção da outra crista, aqui para cima, você caminha conforme uma linha reta. E o que essa derivada direcional está dizendo é o seguinte, bom, dado um determinado ponto dessa superfície, né, então você deu x e o y, então você tem a função u de x, y. Se você, a partir desse ponto,
caminha na direção do vetor AB, a derivada direcional é zero. E se a derivada direcional é zero, se a derivada dessa função é zero, significa que ela não muda de valor. Essa função é constante ao longo desse caminho que você está trilhando. Ou seja, vamos supor que você tem um determinado ponto, esse ponto aqui. Você está nesse ponto, então, dado x e y, você tem o de x e y, então você está sobre essa superfície. E o que acontece é o seguinte, vamos supor que você tem um determinado vetor AB, que seria esse vetor aqui. Esse é o vetor AB, aqui, de cor verde. Então, veja bem, o AB, ele na verdade aparece na equação diferencial parcial, ele não muda, ele é um vetor fixo. E então, se partindo desse vetor você caminha na direção dele, você vai acabar percorrendo esse caminho aqui. Se você for no mesmo sentido ou em sentido contrário, tudo bem, você pode vir para cá. Mas se você caminha na direção desse vetor, a função não muda. Aqui eu vou chamar de u igual a C1, querendo dizer que nesse caminho, ao longo desse caminho, a função é constante igual a C1. Por quê? Se a derivada direcional na direção desse vetor é zero, então a função precisa ser constante ao longo do caminho que você faz se você, partindo de um ponto, andar na direção desse vetor. A mesma coisa se você tomar um outro ponto qualquer. Por exemplo, vou tomar esse ponto aqui, esse outro ponto, e veja bem, o vetor não muda. O vetor AB continua sendo o vetor AB. Então, se você tomar esse mesmo vetor que estava aqui e deslocar para esse ponto, e você caminha na direção desse vetor, deixa eu corrigir aqui, então a sua função aqui eu vou chamar u igual a C2, ao longo desse caminho, seja indo para frente ou para trás, mesmo sentido ou sentido contrário, o valor da função é constante. Agora, se a gente pegar o que está acontecendo aqui, nesse plano XY, e olhar para cá para baixo, para esse gráfico que eu fiz aqui, qual que é a ideia? Ao longo dessa primeira linha, você tem a U igual a C1. E ao longo dessa segunda linha que eu desenhei aqui, você tem a U igual a C2. A U é constante ao longo dessas linhas retas, ao longo desses caminhos dados pelo vetor AB. E o que acontece é que C1 pode ser diferente de C2, mas ao longo de cada reta, a função U é constante. E então, para esse caso desse tipo de EDP, essas retas, né, dadas por essa direção AB, essa família de retas, todas as infinitas retas, pelo menos as que estiverem bem definidas dentro do domínio desse seu problema envolvendo a equação diferencial parcial. Todas essas retas meio que caracterizam o tipo de função que a U pode ser. E é por isso que a gente chama, na verdade, essas retas de uma família de equações características. E daí vem o porquê que a gente chama esse método de método das características, um método para se resolver essa equação diferencial. E as características desse tipo de EDP, então, são retas. Então, o que acontece é que a gente tem então, U igual a C1 e U igual a C2, ou seja, ao longo de retas diferentes, a U pode dar valores diferentes. Mas, ao longo de uma mesma reta, essa função U assume um único valor. Essa reta aqui está na direção do vetor AB. Ela pode ser escrita como Bx menos AY é igual a uma determinada constante que eu vou chamar de K1. Essa é a equação de uma reta. E essa outra reta aqui, ela pode ser escrita como Bx menos AY, olha, os mesmos parâmetros A e B, é igual, aqui a gente vai ter um K2, diferente desse K1, porque nesse meu desenho são retas diferentes. Então, embora essa primeira parte aqui, o lado esquerdo das equações, possa ser igual, porque afinal de contas tem que ser igual, ou múltiplo, né? Porque o vetor diretor ou o vetor direção dessas retas são iguais, o parâmetro lá do outro lado ele pode ser diferente. Então, veja, a solução
ela depende de qual linha característica, qual família de características você está considerando, e nesse caso, uma família seria uma família de retas que contém o mesmo vetor diretor. Mas acontece que ao longo de cada uma das retas, o valor é constante nessas retas. Então, a função u, ela é uma função de x e y, ela opera, faz coisas e faz contas com x e y. Só que, por exemplo, quando x e y guardam essa relação entre eles, em que bx menos ay dá o resultado de k1, o valor da u vai ser sempre igual. Quando x e y guardam essa outra relação, em que bx menos ay é igual a k2, a u também precisa resultar no mesmo valor. Então, essa u de x e y deve ter uma forma mais ou menos assim. U de x e y é igual a uma função de bx menos ay. E por que que esse tipo de função ela faz sentido? Ela tem uma resposta que faz sentido no contexto desse problema. Por quê? A u precisa ser constante ao longo de uma reta. Então, vamos supor que você esteja nessa reta aqui, em que bx menos ay é igual a k1. Então, você vai ter que a sua u de x e y vai ser uma f, se você tiver ao longo dessa reta, então você tem pontos x e y tais que bx menos ay é igual a k1, então você vai ter uma f de k1. E f de um número, né, esse k1 é um número, é um valor. Ou seja, a u de x e y, desde que x e y guardem essa relação entre eles, vai ser constante. E vai ser a f de k1, que no final das contas, né, dá o c1 que eu falei aqui, né? A u é igual a c1. Agora, se ao invés de estar sobre essa primeira reta, você estiver com pontos sobre essa segunda reta, ou seja, sobre pontos x e y tais que bx menos ay é igual a k2, então você vai estar então com u de xy igual a uma f de k2. Se você tiver então com pontos sobre essa reta, você está com pontos em que a bx menos ay é k2 e f de k2 é igual a uma c2. É constante também. Então faz bastante sentido. Essa forma para a função u faz bastante sentido. E de fato não é difícil verificar que esse tipo de função resolve o problema. Se você tiver a u de x e y, essa função u igual a uma função de bx menos ay, então, como que fica a derivada parcial de u com relação a x? Então, ela vai ser a f' de bx menos ay vezes a derivada da interna com relação a x, que é b. E a sua derivada da u com relação a y, ela vai ser, então, a derivada dessa função f de bx menos ay vezes a derivada da interna com relação a y é menos a. Então, aqui eu vou botar menos a dessa maneira. E então, se você for tentar resolver a EDP, então a vezes o x mais b vezes o y, então a vezes a derivada de u com relação a x mais b vezes a derivada de u com relação a y, então vai dar a vezes isso aqui, né? Então, a vezes a f' de bx menos ay, ok? É uma f de bx menos ay, não interprete isso como uma multiplicação, vezes b, mais b vezes, agora, essa função aqui, né? Então, a gente tem um sinal de menos, então eu já posso trocar aqui para menos. Então, menos b vezes a f' de bx menos ay. E veja que a f' de bx menos ay eu posso colocar em evidência, porque ela aparece, então, nessas duas substituições que a gente fez. A gente tem a vezes b aqui, e o negativo de b vezes a, que é a mesma coisa que a vezes b aqui. Então, a gente tem a f' de bx menos ay, que multiplica ab menos o ab, que é igual a zero. Enfim, aqui foi feita só uma demonstração de ida, né? A gente mostrou que
Se a U tiver essa forma, então ela resolve o problema. E eu vou deixar por enquanto só dessa maneira mesmo. E vale fazer uma observação. Então, observação. Aqui toda a ideia foi desenvolvida para solucionar esse EDP, né, em torno de que a função é constante ao longo de linhas, ao longo de retas, na verdade. Então, retas do tipo bx menos ay igual a k. Né? Aqui a gente tinha k1, aqui a gente tinha k2, porque eu expliquei que em retas diferentes esses valores podem ser diferentes, mas basicamente a solução desse tipo de problema ele acontece ao longo dessas retas, dessa família de retas bx menos ay igual a k, e por isso a gente diz que essas equações caracterizam soluções da EDP ou que são as soluções características, equações características para essa EDP. O que, no entanto, você vai ver algumas vezes é dividir os dois lados, né, dessa expressão por b resulta no seguinte, x menos a sobre b y é igual a k sobre b. E então, simplesmente chamando esse a sobre b de uma nova constante, a gente pode chamar de c, né? E k sobre b posso chamar de um k maiúsculo aqui. O que importa mesmo é a cara que essa equação característica ela tem. E então você vai ver também, dependendo da referência, alguma coisa assim, que a u de x e y é igual a uma f de x menos cy. Também é uma maneira usual de se apresentar a solução. E então, em algumas referências, você também pode ver como a solução u de x e y seria escrita na forma f de x menos c vezes y, dessa maneira. Que é só uma outra maneira de escrever a solução e que, no fim das contas, também significa o que foi visto aqui. E, basicamente, essa é a cara da solução geral, pelo menos dessa equação diferencial parcial, como a gente tem uma EDP. Alguma informação além da EDP em si precisa ser dada para que a gente consiga resolver bem o problema. E então, agora é um bom momento para se fazer um exemplo. Bom, então, para um primeiro problema, nós temos esse aqui. Encontre a solução de 2 vezes a derivada de u com relação a x, mais 3 vezes a derivada de u com relação a y igual a zero, e temos uma informação dessa u ao longo de uma reta. Ao longo da reta y igual a x, essa função u equivale à exponencial de 2x. E vale observar que y igual a x não é necessariamente a característica, não é a reta característica dessa u. É apenas ao longo da reta y igual a x nós conhecemos a função u, ok? A característica, na verdade, vai ser dada por esses parâmetros aqui, o 2 e o 3. E então, sem muita complicação, essa função u de x, y, ela vai ter que ter a forma, então, f de 3x menos 2y. Lembrando que aqui é o a, aqui é o b, então a gente tem que a f precisa ser uma f de bx menos ay, ok? Então o b é 3 e o a é 2 positivo. E então temos, o u tem que ter essa forma. Só que a gente conhece, essa pode ser então a primeira etapa, identificar o a e o b e definir a forma geral de u. E uma segunda etapa é utilizar essa outra informação aqui, que a u ao longo de x e x é elevado a 2x. Então nós temos que a u ao longo de x e x, que vai ser então a f de 3x menos 2x, correto? Porque que o y é igual a x, eu substituí o y igual a x aqui em cima. Isso vai dar, então, f de x, e isso tem que ser igual ao exponencial de 2x. Então, se a f de x é exponencial de 2x, então a gente meio que encontrou a f. Se a f de x é exponencial de 2x, segue que a f de 3x menos 2y vai ser a exponencial de 3x menos 2y. Então, a gente encontrou a u de x e y vai ser, então, exponencial de 3x menos 2y. E não tem nenhum segredo, essa é a solução do problema. Está aqui a solução do problema. E não é nem um pouco difícil você ver o seguinte, que ao longo, por exemplo, só para verificação, ok? Só para você ver, entender o problema. Ao longo
da reta 3x menos 2y igual a 5, por exemplo, a u de x e y é igual, então, a exponencial de 5. Por quê? Porque ao longo da reta 3x menos 2y igual a 5, a sua u, que é, no final das contas, é elevado a 3x menos 2y, vai ser é elevado a 5, porque ao longo dessa reta 3x menos 2y é igual a 5. Ou seja, para qualquer par x e y que esteja nessa reta, a função u vai sempre valer exponencial de 5. E agora mais um exemplo, o segundo exemplo, ele diz o seguinte: resolva derivada de u com relação a x menos 2 vezes a derivada de u com relação a y igual a 0, e a gente conhece a u ao longo da reta y igual a 4x. Então, ao longo da y igual a 4x, essa função u vai valer seno de 2 ômega x exponencial de 6x. Mais uma vez, lembrando que o fato dessa informação estar aqui ao longo da reta x e 4x não significa que x e 4x, né, ou seja, y igual a 4x, seja a característica. Até porque, se você perceber, se você modifica o valor de x, essa u vai se modificar, que quebra lá a definição de característica de que ao longo da característica a função u não se altera. Mas, enfim, aqui a gente tem que o a vale 1, o b vale menos 2. Então, a solução, relembre então que a gente tem bx menos ay, igual a k. É a tal da reta característica que define a função u de x e y. Então, como primeiro passo aqui, a gente vai escrever então que a u de x e y vai ser dada por uma função de bx, então vai ser menos 2x menos ay, então menos 1 vezes y. Agora, menos 2x menos y igual a uma determinada constante k é a mesma coisa que multiplicar os dois lados por menos 1 e ter 2x mais y igual a menos k, e menos k pode ser chamado de uma constante c. Ou seja, a gente não precisa trabalhar com esses valores negativos aqui. Eu posso simplesmente colocar 2x mais y e trabalhar com uma função dessa maneira. E então agora, o que se faz no passo 2? Bom, no passo 2 a gente utiliza essa informação extra além da própria equação diferencial parcial. Então, função u de x e 4x, vai ter que ser, então, substituindo aqui, né, nessa f, vai ter que ser uma f de 2x mais um y vai valer 4x. Então, vai ter que ser uma função de 6x, certo? Então, a função de 6x, ela está resultando em seno de 2 ômega x exponencial de 6x. E então não é difícil fazer uma simples substituição de variável, né? Se eu chamo alfa de 6x, então alfa sobre 6 é igual a x. Então, aqui eu vou poder escrever o seguinte: a f de alfa é igual a seno de 2 vezes ômega. Então, x vai ter que ser alfa sobre 6. Então, alfa sobre 6, dessa maneira, exponencial de alfa. Bom, alfa, 2 vezes alfa sobre 6, eu posso botar só o alfa sobre 3, né? Então, posso colocar dessa maneira. E assim, então, se f de alfa pode ser escrito dessa maneira, então f de alfa é seno de ômega alfa sobre 3 exponencial de alfa, então imediatamente, na verdade eu vou botar aqui embaixo, a f de 2x mais y, que é aqui o protótipo de solução para u, ela vai ser então seno de ômega vezes 2x mais y sobre 3 exponencial de 2x mais y. E basicamente, quando você faz isso, você resolveu o seu problema, resolveu a EDP. A solução, então, é u de x e y é igual a seno de ômega vezes 2x mais y sobre 3 exponencial
de 2x mais y. E então, está aqui a solução do problema. E pode ser interessante para você se convencer de que essa é a solução, calcular as derivadas parciais da u, dessa função u de x, y, e joga aqui em cima na EDP e vê se de fato ela atende a essa EDP. E então, para esse vídeo era só isso mesmo, eu queria discutir essa versão 1, vamos dizer assim, da solução via método das características, que exige que a EDP não seja uma EDP muito complexa, os coeficientes das derivadas parciais são números e é uma EDP homogênea. E ainda de ordem 1, né, uma EDP homogênea, linear, de primeira ordem. Então, quando você tem essas condições, o procedimento foi descrito nesse vídeo. Eu espero que você tenha entendido então tudo, desejo para você bons estudos e é isso aí.